O companheiro, união com o outro. Hino ao homem selvagem, Manauê. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que as conheçam verdadeiramente, têm de ensinar-lhes um pouco do conhecimento profundo. Há mulheres que dizem estar cansadas, que já fizeram demasiado nesse sentido. Gostaria de sugerir, muito humildemente, que talvez tenham andado a tentar ensinar a um homem que não se interessava em aprender. Muitos homens querem saber, querem aprender. Quando os homens demonstram essa vontade, então está na altura de revelar as coisas, e não apenas por terem demonstrado essa vontade, mas porque outra alma pediu. Comprovará isto. Assim, aqui ficam algumas das situações que tornarão mais fácil a um homem compreender, que facilitarão o encontro do homem com uma mulher. Aqui está a linguagem, a nossa linguagem. Nos contos mitológicos, tal como na vida, não há dúvida de que o homem selvagem procura a sua própria noiva nas profundezas da terra. Em contos populares celtas, há pares famosos de deuses selvagens que se amam mutuamente dessa forma. Muitas vezes vivem no fundo de um lago, onde são os protetores da vida subaquática e do submundo. Em contos populares babilônicos, temos a deusa Inanna, de coxas de cedro, a chamar pelo seu amante, o touro arado. Vem, vem, cobre-me com a tua fúria selvagem. Nos tempos modernos, mesmo hoje em dia, no centro-oeste americano, ainda se diz, a quando das tempestades, que a mãe e o pai de Deus rolam na cama de molas, dando origem aos trovões. Igualmente, não há nada que a mulher selvagem mais goste do que um companheiro que seja seu igual. Ainda assim, vezes sem conta, desde o início dos tempos, aqueles que viriam a ser seus companheiros não estão muito certos de compreender a sua verdadeira natureza. O que deseja realmente uma mulher? Esta é uma questão antiga, um enigma espiritual acerca da natureza selvagem e misteriosa que todas as mulheres possuem. Enquanto a bruxa, no conto A Mulher de Bath, de Chaucer, resmunga que a resposta a esta questão é que as mulheres desejam a soberania sobre as suas próprias vidas, sendo este, na verdade, um facto irrevogável, há ainda uma outra verdade, igualmente poderosa, que vai corresponder convenientemente a esta questão. Segue-se uma história que responde à velha questão da verdadeira natureza das mulheres. Aqueles que se esforçarem por compreender os pormenores mostrados na história serão para sempre amantes e companheiros da mulher selvagem. Há muito tempo atrás, a senhora V.B. Washington ofereceu-me uma pequena história afro-americana que eu revi e converti em conto literário, ao qual chamei Manauê. Comecemos. Manauê. Era uma vez um homem que cortejava duas irmãs gêmeas. Mas o pai delas disse-lhe: tu só podes pedi-las em casamento quando adivinhares como elas se chamam. O Manauê deitou-se a adivinhar, mas não conseguia descobrir o nome das irmãs. O pai das jovens abanava a cabeça e mandava-o embora de todas as vezes que aparecia. Certo dia, o Manauê fez-se acompanhar do seu cãozinho numa daquelas visitas de adivinhação. E o cão percebeu que uma das raparigas era mais bonita do que a outra, mas que a outra era mais amorosa do que a primeira. Apesar de as duas irmãs não serem donas de todas as virtudes, o cãozinho gostava muito delas porque lhes davam guludices e sorriam para ele. O Manauê não conseguiu mais uma vez adivinhar o nome das raparigas nesse dia e tristemente pôs-se a caminho de volta a casa. Mas o cãozinho voltou para trás, regressando à casa das raparigas.
Aí chegado, encostou a orelha a uma das paredes laterais e ouviu as jovens rindo baixinho e comentando o quão o Manauí era belo e másculo. Conforme iam falando, as irmãs tratavam-se pelo respectivo nome e o cãozinho ouviu, correndo o mais que pôde para junto do seu dono para lhe contar. Mas no seu percurso de volta, um leão tinha deixado um enorme osso com restos de carne à beira do caminho, e o cãozinho farejou imediatamente e, sem pensar em mais nada, desviou-se para o meio dos arbustos carregando o osso. Ali ficou, lambendo e roendo o osso até não sobrar sequer um resto do seu cheiro. De repente, o cãozinho lembrou-se da tarefa esquecida, mas infelizmente tinha-se esquecido também do nome das raparigas. Correu outra vez à choupana das irmãs gêmeas, mas desta vez era já noite e estavam a passar óleo nos braços e pernas uma da outra e a aprontar-se como se fossem a uma festa. O cãozinho ouviu-as mais uma vez a tratarem-se pelo nome. Deu um salto de alegria e desatou a correr pelo caminho abaixo em direção à casa de Manauí. Mas foi surpreendido por um cheiro a noz moscada que vinha do meio dos arbustos. Ora, não havia nada que o cãozinho mais gostasse do que noz moscada. Decidiu então sair do caminho, correndo para um sítio onde estava uma apetitosa tarta de kumquat a arrefecer em cima de um touro de lenha. A tarte desapareceu num abrir e fechar de olhos e o cãozinho ficou com um delicioso hálito a noz moscada. Enquanto saltitava em direção à casa com a barriga bem aconchegada, tentou lembrar-se dos nomes das jovens, mas mais uma vez tinha-se esquecido. O cãozito voltou novamente a correr à choupana das irmãs, mas desta vez as irmãs estavam a preparar-se para se casarem. Oh, não, pensou o cãozinho, não tenho tempo a perder. E quando as irmãs se voltaram a chamar uma à outra pelos seus nomes, o cãozinho fixou os nomes absoluta e resolutamente determinado a que desta vez nada o impedisse de entregar ao Manauí os dois preciosos nomes. No caminho, o cãozinho confrontou-se com restos de uma pequena presa morta, mas ignorou e passou ao lado. Passado uns momentos, deu-lhe a sensação que cheirava a noz moscada, mas também ignorou e seguiu, correndo o mais que podia para casa e para o seu dono. O que o cãozinho não esperava era que, do meio dos arbustos, saltasse um desconhecido de negro que o agarrou pelo pescoço e o balançou tanto que pouco faltou para a cauda cair. Diz-me os nomes! Quero saber como se chamam as raparigas para eu poder ficar com elas, gritava ele durante o tempo todo em que o sacudia. O cãozinho achava que ia desfalecer por causa do punho apertado em volta do seu pescoço, mas lutou valentemente, latiu, arranhou, pontapeou e finalmente mordeu o desconhecido gigante entre os dedos. Os dentes do cãozinho picavam como vespas. O desconhecido berrava como um búfalo de água, mas ele não largava. O desconhecido correu para o meio dos arbustos com o cão a baloiçar na sua mão. Larga-me, 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 cachorro maldito! E eu largo-te a ti, suplicou o desconhecido. Não voltes aqui, ou nunca mais verás nascer o sol, grunhiu o cãozinho por entre dentes. E foi assim que o desconhecido se escapou para o meio da mata, gemendo e segurando a mão enquanto corria. E lá foi o cãozinho, meio a cochear e meio a correr, pelo caminho que ia dar à casa de Manauí. Mesmo com o pelo ensanguentado e as mandíbulas doridas, os nomes das duas raparigas estavam bem claros na sua cabeça, o que o levou a cercar-se do Manauí a cochear, mas radiante. O Manauí lavou delicadamente as feridas do cãozinho e este contou-lhe toda a história do que acontecera, bem como o nome das duas raparigas. O Manauí voltou a correr para a aldeia das duas jovens com o cão sentado sobre os seus ombros, com as orelhas voando ao vento, como se fossem rabos de cavalo. Quando o Manauí chegou junto ao pai com os nomes das filhas, as duas gêmeas receberam o Manauí
absolutamente prontas para viajar com ele. E esperavam-no há muito tempo. E foi assim que o Manauí conseguiu ficar com duas das mais belas donzelas da região. E os quatro, as irmãs, o Manauí e o cãozinho, viveram juntos e felizes para sempre. Cric-crac-crado, esta história está acabada. Cric-crac-cron, esta história acabou. A natureza dual da mulher. Nos contos populares e também nos sonhos, podemos interpretar os conteúdos subjetivamente, onde todos os símbolos retratam aspectos da psique de uma só pessoa. Mas podemos também interpretá-los objetivamente, uma vez que se referem a condições e relações no mundo exterior. Vamos analisar aqui a história de Manauí, mais em termos de relacionamento entre a mulher e o seu companheiro. Tendo em mente que, muitas vezes, o que se passa no exterior é refletido no interior. A história desvenda um segredo muito antigo sobre as mulheres, que é o seguinte: para conquistar o coração de uma mulher selvagem, um futuro companheiro deve compreender profundamente a sua dualidade natural. Embora possamos compreender etnologicamente as duas mulheres da história como futuras esposas numa cultura poligâmica, tendo por base uma perspectiva arquétipica, esta história foca-se no mistério de duas poderosas forças femininas no interior de uma única mulher. A história de Manauí contém todos os fatores essenciais para uma proximidade com a mulher selvagem. O Manauí, por intermédio do seu fiel cão, adivinha os dois nomes, as duas naturezas do feminino. Ele não pode vencer a não ser que resolva o mistério, e ele deve usar o seu próprio eu instinto, neste caso simbolizado pelo cão, para consegui-lo. Alguém que se aproxime de uma mulher está, de facto, em presença de duas mulheres. Uma, um ser exterior, e outra, uma criatura interior, uma que vive no mundo superior, a outra que vive num mundo não tão facilmente visível. A primeira vive sob a luz do dia e é facilmente observável. Costuma ser pragmática, aculturada e muito humana. Em contrapartida, a criatura vem muitas vezes à superfície, vinda de muito longe, muitas vezes aparecendo com a mesma velocidade com que desaparece, ainda que deixe sempre atrás de si uma sensação, algo surpreendente, original e sábio. Compreender esta natureza dual das mulheres faz com que, por vezes, os homens, e até mesmo as próprias mulheres, fechem os olhos pedindo ajuda aos céus. O paradoxo da natureza gemelar das mulheres é que, quando um lado é sentimentalmente muito frio, o outro lado é mais caloroso. Quando um lado é mais persistente e rico na relação, o outro pode ser algo mais glacial. Muitas vezes, um lado é mais feliz e flexível, enquanto o outro anseia por um não sei bem o quê. Uma das mulheres pode ser risonha, enquanto a outra é agridoce e melancólica. Estas duas mulheres numa só são elementos separados, mas também um conjunto que se combina na psique de milhares de maneiras. O poder do dois. Enquanto cada lado da natureza da mulher representa uma entidade separada, com funções diferentes e conhecimento diferenciado, ambos podem, tal como o cérebro, com o seu corpus callosum, ter um conhecimento e uma transferência mútua e, portanto, funcionarem como um todo. Se uma mulher esconde um dos lados ou o favorece excessivamente, ela viverá uma vida extremamente desequilibrada, o que não lhe permitirá aceder ao seu poder global. Isto não é bom. É necessário desenvolver ambos os lados igualmente. Há muito para aprender acerca da força do dois quando examinamos o símbolo de Gêmeos.
Por todo o mundo, desde a mais remota antiguidade, acreditou-se que os gêmeos fossem dotados de poderes sobrenaturais. Em algumas culturas, existe toda uma disciplina dedicada ao equilíbrio da natureza dos gêmeos, pois considera-se que sejam duas entidades a partilhar a mesma alma. Mesmo após a morte, os gêmeos são alimentados. Fala-se com eles, dão-se-lhes presentes e fazem-se sacrifícios. Em várias comunidades africanas e caribenhas, diz que o símbolo das irmãs gêmeas possui juju, a energia mística da alma. Portanto, é necessário que as gêmeas sejam impecavelmente cuidadas para evitar que se abata algum mau agouro sobre toda a comunidade. Uma tradição da religião voodoo do Haiti exige que gêmeos sejam sempre alimentados exatamente com a mesma quantidade de comida, de modo a acalmar sumariamente todos os ciúmes que existam entre eles, mas principalmente para evitar o definhamento de algum deles, porque se um morrer, o mesmo acontecerá ao outro, perdendo-se assim a espiritualidade especial que trazem à comunidade. De igual modo, uma mulher tem poderes tremendos quando os aspectos duais da psique são conscientemente reconhecidos e vistos como uma unidade. Juntar mais do que afastar. O poder do dois é muito forte e não se deve negligenciar nenhum dos aspectos da dualidade. Precisam de ser alimentados com equidade, porque juntos trazem ao indivíduo um poder misterioso. Certa vez, na região centro-sul dos Estados Unidos, um velho homem afro-americano contou-me uma história interessante. Estava eu sentada a observar uns grafites num parque no centro da cidade quando o vi sair de um beco. Muitas pessoas chamá-lo-iam de louco, já que falava com toda a gente e com ninguém em particular. Arrastava-se por ali com o dedo estendido, como quem anda a testar a direção do vento. Os quentistas identificam estas pessoas como tendo sido tocadas pelos deuses. Na nossa tradição, a um homem destes chamar-se-ia El Bulto, o trouxa, porque almas como a dele carregam certo tipo de mercadoria e mostram-no a todos os que a quiserem ver, a todos os que tiverem olhos para a ver e intuição para a acolher. Aquele amável El Vulto deu uma história que se segue. É uma história que gira em torno de uma espécie de transmissão ancestral a que chamou um ramo, dois ramos. É assim que fazem os reis africanos, murmurou. Na história, um velho que estava a morrer chamou as pessoas para junto de si. A cada um dos seus muitos filhos, mulheres e parentes, deu um raminho curto e resistente. Partam o ramo, ordenou. Com algum esforço, todos partiram o ramo a meio. Isto é o que se passa quando uma alma está sozinha sem ninguém. As almas assim podem ser facilmente quebradas. Em seguida, o velho deu a cada um dos seus parentes um outro ramo e disse: é assim que eu gostaria que vocês vivessem depois da minha morte. Juntem os vossos raminhos em feixes de 2 ou de 3, agora partam os feixes ao meio. Ninguém conseguiu partir os paus quando estavam em feixes de 2 ou mais. Somos mais fortes quando estamos acompanhados de outra alma, disse o velho sorrindo. Quando estamos juntos, não podemos ser destruídos. De igual modo, quando ambos os lados da natureza selvagem se mantêm unidos em consciência, têm um poder extraordinário e não podem quebrar. Esta é a natureza da dualidade psíquica, da característica gemelar, os dois aspectos da personalidade da mulher. Por si mesmo, o mais civilizado eu sente-se bem, mas de certa forma solitário. Por si mesmo,
O eu selvagem também passa bem, mas suspirando por relacionar-se com o outro. A perda dos poderes espiritual, psicológico e emocional das mulheres começa na separação destas duas naturezas, fingindo que uma delas deixou de existir. Esta história pode ser encarada quer como referindo-se à dualidade masculina, quer como à feminina. O Manaui possui a sua própria natureza dual, uma natureza humana e uma natureza instintiva simbolizada pelo cão. A sua natureza humana, enquanto amável e apaixonada, não chega para levar a bom porto o galanteio que faz às raparigas. É o cão, um símbolo da sua natureza instintiva que tem a capacidade de se mover furtivamente até perto das jovens e, com o seu ouvido apurado, ouvir os nomes delas. É o cão que aprende a ultrapassar seduções superficiais e a reter os conhecimentos mais importantes. É o cão do Manaui que é dotado de um ouvido apurado e de grande tenacidade, que tem os instintos para se esconder junto às paredes e encontrar, perseguir e recuperar ideias preciosas. Como em outros contos populares, forças masculinas podem estar carregadas de energias do tipo do Barba Azul ou do violento Mr. Fox, o Sr. Raposo, e por isso tentam arrasar a natureza dual das mulheres. Este tipo de pretendente não consegue tolerar a dualidade e anda à procura da perfeição, da verdade única, da substância feminina imutável única, encarnada na mulher perfeita única. Mas atenção! Se encontrar uma pessoa deste tipo, fuja em direção contrária o mais rápido que puder. É melhor ter um companheiro do tipo Manaui, tanto a partir do interior como do exterior. É um pretendente mais adequado, porque está intensamente dedicado à ideia do dois. E o poder do dois atua como uma entidade integral. Portanto, o Manaui deseja tocar esta combinação absolutamente omnipresente, ainda que misteriosa, da vida espiritual da mulher e tem uma soberania muito própria, uma vez que ele próprio é um homem natural e selvagem, entende e aprecia a mulher selvagem. Entre esta tribo crescente de figuras femininas na psique de uma mulher, psique essa a que os junguianos dão o nome de ânimos, há também uma atitude semelhante à do Manaui, que procura e reivindica a dualidade feminina, considerando-a preciosa, passível de ser cortejada e desejável, ao invés de perversa, feia e desdenhável. O Manaui quer como figura exterior, quer como figura interior, representa um companheiro principiante, mas cheio de confiança, cujo o desejo principal é o de qualificar e compreender a misteriosa e luminosa natureza dual feminina.